E aí, gente, tudo bom? Olha, hoje eu tô aqui a convite da Care Plus. A Care Plus é uma marca referência em saúde premium no mundo e a gente vai falar sobre crianças especiais. Vou conversar com duas pessoas também muito especiais. Suzana Gulo, que vai falar sobre o Romeu, que tem autismo, e o Henry Zilber vai falar sobre o Pepo, o seu filho com síndrome de Down. Claro que vamos falar também da minha experiência com o Lorenzo, que teve uma intercorrência quando nasceu e tem um atraso no desenvolvimento. E vamos dividir tudo isso com vocês. Então, vem comigo, porque o papo tá muito emocionante. Su, Henry, muito bom ter vocês aqui. Eu acho que essa nossa conversa vai ser muito enriquecedora para muitas pessoas que estão nos assistindo, porque nós temos um país com um número enorme de pessoas com deficiência, né, com necessidades especiais. Eu queria começar, então, Su, falando com você, que, aliás, é o nosso segundo papo aqui na Care Plus, né? Bela, mais uma vez estamos juntas e mais uma vez a Care Plus está dando essa oportunidade, que eu acho que é um bate-papo tão enriquecedor, né? A gente poder dividir essa nossa história com todos vocês, e eu queria muito agradecer pela oportunidade e queria também dizer para o Henry que é uma honra estar aqui com ele, que a gente tem um ótimo bate-papo. Meninas, a honra é minha. Acho que Care Plus arrasou ao nos chamar para falar sobre um assunto que muitas vezes é delicado para algumas pessoas, mas que a gente vai abordar de forma tão leve, positiva e construtiva. É um prazer estar aqui com vocês. Contar um pouquinho sobre como foi a descoberta do Romeu, que é autista. Você pode contar pra gente? Claro que posso. No nosso caso, a descoberta não foi tão simples, porque o Romeu, Bela, você conhece a minha história, o Romeu nasceu com uma displasia de quadril, ou seja, ele nasceu com o fêmur desencaixado do quadril. Então ele precisou fazer várias cirurgias e ele ficou engessado até mais ou menos 1 ano e meio de idade. Com isso, ele não se desenvolveu igual todos os bebês, que não rolaram, não engatinharam, não começaram o desenvolvimento normal, típico de toda criança. Então ficou meio confuso pra gente. Quando ele tirou o gesso, nós, né, e os profissionais, o nosso pediatra e os outros médicos, nós não sabíamos se ele iria evoluir depois do gesso, porque ele ficou muito tempo engessado, ou não. Então o Romeu foi criando um gap, que é o nome que a gente fala para esses atrasos, né, das outras crianças da mesma idade dele, dos atrasos no desenvolvimento. Depois, quando o Romeu tinha 7 anos de idade, a gente fez definitivamente o diagnóstico, o que é muito difícil para autistas leves, que são o caso do Romeu. Quando o autista já é mais severo, eu acho que o diagnóstico pode ser feito desde bebezinho. No caso do Romeu, ficou muito confuso com essa condição que ele tinha. Então, com 7 anos, a gente fez o diagnóstico definitivo, que foi o espectro autista. Na verdade, ele foi considerado Not Otherwise Specified, que no Brasil a gente fala nenhum de todos, que é uma criança no espectro autista, mas que tem, por exemplo, o eye contact, ele consegue olhar no olho das pessoas, ele tem algumas coisas que os autistas severos não apresentam. Com 7 anos a gente resolveu falar para o Brasil inteiro, para realmente podermos ser assim os porta-vozes dessa condição que é tão complicado, tão invisível no Brasil, e poder ajudar as outras pessoas. E acho que você trazer luz para essa causa do autismo, você está salvando, na verdade, outras crianças, porque você conseguir descobrir de uma forma precoce o autismo, você tem milhões de possibilidades com terapias e com vários outros estímulos, né, para essa criança não ficar tão atrasada. Então, você demorou muitos anos para descobrir, 7 anos é muito tempo, né, para descobrir um autismo. Então, acho que o papel de vocês de realmente trazer luz para o autismo é esse. Uma mãe que vê o seu filho que não está engatinhando, que não está tendo, né, o contato visual com os familiares, isso já acende um alerta e fala, poxa, eu já ouvi falar nisso, vou procurar ajuda. E você realmente vai ajudar muita gente mesmo, Su. Agora o Henry tem um filho lindo, Pepo, que é uma graça de menino. Eu tenho a sorte de conhecer esses dois seres incríveis que são Romeu e Pepo. O Pepo tem síndrome de Down. E a partir dessa descoberta, né, Henry, você se tornou
um ativista na causa. Eu tenho muito orgulho de ser sua amiga, de estar com você em tantos projetos sociais e de inclusão. E eu gostaria que você contasse um pouquinho como foi a descoberta da condição do Pepo e como é que está sendo essa luta até aqui. Obrigado, Bela. Igualmente. Bom, o Pepo é o nosso terceiro filho, caçula. Nós temos a Nina, que hoje tem 7 anos, e o Lipe, de 5. E em 2018 veio o nosso caçulinha, nasceu de parto normal, de uma gravidez sem intercorrências, só um pouquinho prematuro. Foi tudo bem, a gente recebeu a informação da obstetra da Má, minha esposa, que talvez ele tivesse que ficar na UTI em função da prematuridade. Então, realmente, quando na noite que ele nasceu, a enfermeira veio buscá-lo para levar para a UTI, por mais que o nome assuste, a gente estava um pouco mais tranquilo, porque a gente já estava esperando. E aí, no outro dia, a própria obstetra voltou e contou pra gente que o hospital estava suspeitando que o Pedro tinha síndrome de Down. Apesar de estar suspeitando, porque o exame que comprova se chama cariótipo e leva alguns dias para sair, na prática era uma certeza, porque ele foi avaliado por muitos médicos, inclusive o pediatra, que confirmaram num exame clínico a síndrome de Down. Eu lembro até hoje do quente, da situação, da sensação quente que me veio aqui dentro quando ela nos contou. Eu inicialmente achei que era uma coisa ruim. Lembro de ter questionado muito Deus do porquê que ele tinha me mandado um filho com síndrome de Down se eu me considerava uma pessoa boa. Eu falo isso com muito carinho, mas com muita transparência, porque era como eu estava me sentindo na época. E lá a gente recebeu informação e acolhimento. E começou a perceber que tê-lo do nosso lado não era um castigo. Pelo contrário, era uma oportunidade de vida, de poder enxergar o mundo através de uma outra perspectiva. E ali começou uma história de um pai e de uma mãe de 3 filhos. E a gente se envolveu muito na causa de pessoas com necessidades diferenciadas, e tanto você quanto a Suzana, que também se dedicam a isso, hoje são grandes parceiras do Serendipidade, que é a ONG que a gente acabou fundando. Nós vamos conversar muito sobre a ONG também. Bom, já que vocês contaram a história de vocês, posso contar um pouquinho da minha? Claro! Vou tentar não me emocionar, porque cada vez que eu ouço a história de cada um na hora da descoberta, é uma coisa que mexe muito, né, com a gente, porque você imagina uma fotografia daquele momento da sua família que você vai eternizar e de repente tudo aquilo desmorona. Você fala, não, o caminho não vai dar para ser esse, vai ter que ser um caminho diferente. E que geralmente é um caminho melhor, né? Para quem vive, né, com crianças especiais, a gente sabe o quão é um presente realmente de Deus a gente poder aprender todo dia com eles. Bom, eu tive uma gravidez trigemelar, que é uma gravidez de altíssimo risco. Eles são trigêmeos idênticos, ou seja, eu tinha só uma placenta e 3 sacos gestacionais. Então, já nesse comecinho, era perigoso um dos 3 não sobreviverem devido ao alimento, né, de ter apenas uma placenta. Poderia acontecer de eu perder um dos 3, por isso eu tive que manter segredo minha gravidez inteira, que eram trigêmeos. Eles nasceram extremamente prematuros, com 27 semanas. No segundo dia do parto, o Lorenzo teve um pneumotórax, e esse pneumotórax ocasionou uma ruptura de uma veia no cérebro, que ocasionou um AVC. Ele teve um sangramento no cérebro e o sangramento praticamente destrói uma parte do cérebro, e aí tem o nome de paralisia cerebral, que eu acho esse nome péssimo, porque o cérebro jamais paralisa. Né? O cérebro ele está em constante evolução, tem a plasticidade, tem novas sinapses. Então, eu acho que essa palavra é uma palavra assim que me dá arrepios. E o médico falou, olha, você pode esperar poucas sequelas ou muitas sequelas. Desde ele talvez não mexer muito a mão esquerda até um atraso global e ele não conseguir andar e está numa cadeira de rodas. Bom, eu tive uma sorte enorme dos 3 saírem vivos, porque eles nasceram com 800 gramas, o Nicolas foi a 700 gramas. Então, quando eu vejo assim o Lorenzo, o Bernardo e o Nicolas bem, eu olho e falo, meu Deus, é um milagre todos os dias na minha frente. E tem gente que deve olhar e fala, nossa, coitada, né, Isabela, tão legal, tão boa pessoa, né, e o filho dela, olha, não anda sozinho, não faz as coisas. Quando eu olho, eu vejo aquela imagem, meu Deus, que sorte eu tive do Lorenzo apenas ter uma sequela. Ele podia não estar aqui. Qualquer um dos meus filhos podia não estar aqui. Porque nascer com 700 gramas não é fácil sobreviver. Então, todos os dias para mim é uma Copa do Mundo vencida.
Eu acho que isso é a mensagem que eu gostaria de dar para todo mundo que está nos assistindo, que tem alguma criança com problemas. Poderia ser pior, essa criança poderia não estar com você. Ela está com você, ela está se desenvolvendo no tempo dela e é um aprendizado diário. Então, acho que essa é a lição que tem que ficar, né? Sem contar tantas outras milhões de crianças, né, de famílias com necessidades especiais, a importância de você ter um apoio, né? Eu, por exemplo, sou beneficiária da Care Plus. Eu tenho um contato direto com o concierge, eu tenho o WhatsApp, eu mando uma mensagem qualquer hora do dia, da noite, qualquer dia da semana, tem sempre um médico de plantão. Eu pergunto, se o meu filho está com uma febre, eu ligo, eu pergunto, ao invés de sair direto para um pronto-socorro, eles dão todo esse suporte. Então, eu penso também, né, nessas pessoas que não têm esse suporte, que não têm esse acolhimento, é muito difícil. Por isso que eu sou grata, nós somos privilegiados, né, de termos um bom plano, de termos bons médicos. Então, é realmente algo que faz muita diferença assim, na minha vida, em ter essa conexão direta com esses médicos. Como eu falei, o programa chama Cuidado da Família. Ele foi criado com o propósito de atender famílias e pacientes com diagnósticos com transtornos do espectro autista, síndrome de Down, paralisia cerebral, de forma humanizada, personalizada. Os recursos proporcionados vão muito além de terapias, porque tudo é feito para trazer tranquilidade e segurança para cada um dos pacientes individualmente, além de não limitar o número de sessões e terapias para esses beneficiários dentro do programa. Não é maravilhoso? Mas voltando agora aos aprendizados, eu sei que o Henry mudou praticamente a sua vida, né, Henry? E queria que você contasse um pouquinho os seus aprendizados e também contar um pouquinho do Serendipidade. Bom, Bela, realmente receber a notícia de que o filho que você imaginou não vai ser exatamente como você imaginou é um momento delicado. O Pepo veio para fazer com que a gente enxergasse o mundo através de outra perspectiva, respeitasse as individualidades alheias, se colocasse muito mais no lugar do outro e vivesse muito mais o presente. O Pedro nos ensinou que às vezes a gente faz planos e Deus dá risada. E a vida acontece hoje. Então eu e a Marina, depois da vinda do Pedro, nos tornamos um casal que não só existe, mas vive o presente. E isso é muito poderoso e transformou a nossa vida. A gente começou dividindo um pouco dessa jornada com nossos amigos e familiares, que também, assim como eu e a Marina, não tinham tido a oportunidade ao longo de suas vidas de conviver com pessoas com deficiência e de receber informações. E a gente não queria que eles olhassem o Pedro com dó, com piedade, ou ainda tratassem ele diferente do que tratariam a Nina e o Lipe. E aí essa jornada, através de uma rede social, de uma conta de Instagram, acabou abrindo um mundo de possibilidades e a gente fundou o Serendipidade, que é uma instituição que tem como propósito transformar o olhar da sociedade para o tema inclusão. A gente trabalha muito para que a inclusão não seja encarada como um problema e passe a ser vista como solução. E fazemos de forma inspirada pela tua família, que também se dedica muito e tem conseguido diversos avanços, principalmente para a causa dos autistas. Acho que o mais recente deles é a carteirinha, né? A Lei Romeu Mion. Você podia contar um pouco pra gente? E a carteirinha veio para exatamente trazer uma cara para o autismo, porque o autismo é uma causa invisível, eles não têm um rostinho como a síndrome de Down, por exemplo. Então, muitas vezes, eles deixam de ter o direito deles exercido, porque as pessoas não sabem que são autistas. Então, a carteirinha, a Lei Romeu Mion, veio para trazer uma carteirinha para as pessoas portadoras do TEA, né, do transtorno do espectro autista. Então ela veio para essas pessoas poderem fazer valer esses direitos que elas têm. As crianças no espectro autista, elas têm muitas necessidades diferentes uma das outras. Tem umas que conseguem esperar na fila, outras que não conseguem. Umas não conseguem ficar com barulho muito alto, num cinema, por exemplo. Então elas podem mostrar essa carteirinha e exigir o direito delas. Sim, a diversidade ela é muito potente. E a diversidade nas suas mais variadas nuances, né? Condições motoras, cognitivas, intelectuais,
raciais, orientações religiosas, sexuais. Eu acho que já passou da hora da gente encarar isso como tem que ser encarado, que é de forma positiva e entendendo o valor que as diferenças trazem para a formação dos indivíduos, sejam eles crianças ou adultos. E sim, a nossa casa, a escola, o mercado de trabalho são plataformas importantes para que isso aconteça. Su, como é que é para você, assim, essa rede de apoio? Com quem que você conta? Tem momentos que você desaba? Porque a gente fala coisas tão bonitas aqui, eu acho que quem está nos assistindo deve falar, gente, mas peraí, tem o outro lado, vamos falar sobre isso? Eu acho importante a gente mostrar que também nós temos os nossos momentos de queda, né? Com certeza, eu acho que a gente tem muitas dificuldades. Eu sempre contei com a ajuda dos profissionais. Por exemplo, a minha sogra é psicanalista. Então, desde que o Romeu nasceu, eu contei muito com a ajuda dela, eu conto muito com a ajuda da minha família, porque é uma luta, é difícil, né? A gente não sabe, às vezes, lidar com o Romeu, por exemplo. Até hoje tem algumas questões que eu ainda não sei lidar, porque ele está entrando na adolescência. Então, tudo que eu aprendi, basicamente até ele ter 12 anos, foi por água abaixo, porque aí entrou a adolescência junto, ele tem outras questões, então agora eu tô nessa fase de como cuidar de um autista adolescente. E eu conto... É uma outra abordagem, né? É totalmente diferente a abordagem, o jeito de falar, ele já se questiona muito, então eu preciso de muita ajuda e eu acho que o que o Henry falou da gente conseguir ter uma comunidade que a gente possa trocar é muito importante. As trocas são maravilhosas. O Marcos tem uma comunidade no Facebook que acho que é a maior do mundo de autismo e lá a gente tem assim trocas incríveis entre as mães, principalmente entre as mães, mas também entre os profissionais. Eu acho que tudo isso é muito enriquecedor, porque a gente precisa desse apoio. Eu tive um momento também onde eu dei uma desabada, assim, porque eu sou muito positiva, eu sempre olho tudo pelo lado bom. Eu só olho as conquistas, eu não fico focando muito no negativo. Chega uma hora que a gente fica tão sobrecarregada dessa positividade, né, de sempre olhar o lado bom, e o teu corpo às vezes não aguenta, o teu cérebro não aguenta. E teve um dia que eu falei pro meu marido, eu falei, olha, não dá, eu não tô conseguindo dar conta de tudo, das agendas, das terapias, da escola, do Bernardo e do Nicolas. É tanta coisa que... E o meu trabalho, porque lembra-se, né, assim, só um parênteses, trabalhamos também, né? É uma coisa dificílima você ter uma família, estar presente, né, fazer, enfim, tudo que uma mãe de uma criança especial precisa, né, tá lá o tempo inteiro com seu filho e a gente ainda trabalha. Então, a gente precisa sim, uma hora que não dá, que não tá aguentando, eu falo, olha, não sou uma super-heroína, não consigo dar conta de tudo, por favor, me ajude. Eu acho que tem que pedir ajuda para o marido, ajuda para os irmãos, para as mães, enfim, para a família, porque a gente realmente precisa de um carinho e um colo de vez em quando, né? Ô, Bela, você está falando algo muito importante, que é cuidar de quem cuida. E cuidar do pai, cuidar da mãe, entender que eles também são seres humanos, têm as suas questões e que muitas vezes são a fortaleza da família, mas por serem seres humanos, podem ter fraquezas também, né? E é por isso que um programa como o de saúde mental da Care Plus é tão útil e tão importante. Muito. Olha, quando você está nesse estado, passa a mão no telefone, conversa com um psicólogo, conversa com alguém, tem esse suporte que é extremamente importante. Bom, o nosso papo está muito bom, eu ficaria horas conversando com vocês sobre esse assunto, mas já está terminando aqui o nosso tempo. E eu queria agradecer, assim, de uma forma muito especial a Care Plus por proporcionar esse encontro e esse papo tão engrandecedor que eu acho que muitas pessoas vão poder se beneficiar. Eu tenho muito orgulho em fazer parte da família Care Plus. Bom, eu queria muito agradecer a família Care Plus por esse bate-papo tão maravilhoso, enriquecedor que a gente teve. Bela, adorei conversar com você mais uma vez. Henry, você sabe que eu admiro você demais, o Pepo, sua família toda. Gente, um beijo enorme, obrigada por ter me convidado para esse bate-papo. Bom, também quero agradecer a família Care Plus por ter proporcionado a gente conversar, falar sobre um assunto delicado de uma maneira tão positiva e construtiva, mostrando que às vezes uma notícia inesperada e difícil pode transformar as nossas vidas para melhor. E para vocês, meninas, um prazer, sempre um privilégio conversar
sobre todos os assuntos, mas em especial sobre os nossos filhos. Um beijo carinhoso. Obrigada, Henry. Obrigada, Su. Bom, você que gostou desse conteúdo, então siga a Care Plus, porque todos os nossos bate-papos vão ficar gravados lá. Então aqui embaixo estão todas as redes sociais da Care Plus, o Instagram, tem Care Plus no YouTube também, no Facebook. Então sigam, porque o conteúdo é riquíssimo. Gente, muito obrigada e a gente se vê logo mais num próximo vídeo. Tchau, tchau!